Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Elisângela e desejo que estejam todos bem. Hoje eu trago uma produção de caminho e centros de mesa no modelo folha. Trago aqui três produções usando cores diferentes, mas fazendo o modelo folha. Não fiz nenhum por videoaula, faço por foto, faço porque já estou acostumada a fazer esse modelo e apenas mudo alguns detalhes. Então, eu fiz esse daqui, que ficou um centro de mesa. Para uma mesa grande, um centro de mesa. E para uma mesa pequena, de 4 cadeiras, pode ser considerado um caminho ou um trilho. Então, eu fiz aqui essa florzinha catavento. Usei aqui a pérola número 8. Fiz a flor catavento e fiz também aqui a segunda volta, onde já seria o squarezinho usando o verde. Eu também fiz usando aqui o rosa flor. Então, ela ficou aqui com as duas voltas na cor rosa. A florzinha e aqui a parte dos lequinhos e pontos altos, onde seria o verdinho, também ficou no rosa. Então, aqui onde já seria a carreira com a cor cru, eu fiz usando esse verdinho mesclado aqui. Então, esse multicolor já é o número 6. Eu nunca encontrei um multicolor que seja o número 8. Então, aqui número 6 e aqui também esse verdinho número 6. Esse verde eu tenho tanto no número 6 quanto no número 8, porque ele é um verde mesclado da marca Veronese. Então, eu fiz aqui duas florzinhas iguais, a florzinha catavento com a base aqui também no rosa e passando aqui o verde mescladinho. E fiz aqui mais uma, duas, três, quatro, 5 voltas usando o barbante cru, número 6, o barbante Rubi São João, fio número 6. Então, aqui em cada motivo eu fiz 5 carreiras no barbante cru, 1, 2, 3, 4, 5, e fiz aqui a união das duas bases. Fiz mais uma volta aqui, toda a volta aqui no motivo, usando o barbante cru, e fiz mais uma volta usando rosa, também fio número 6. Depois que eu fiz toda a volta aqui usando o rosa, eu fiz mais uma volta usando o barbante cru e mais uma volta usando o barbante rosa. E fiz a penúltima também com o barbante cru. Então, eu fiz aqui, depois do verdinho, o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. E terminei fazendo esse biquinho no ponto tombadinho, onde eu fiz o picozinho para dar esse diferencial aqui no biquinho. Então, como é que eu fiz? Aqui no lequinho, na ponta do leque aqui, eu fiz dois pontos altos. Dois pontos altos não, eu fiz aqui o total de 2 correntinhas, mais 3 correntinhas e prendi com o ponto baixo, fazendo picô. E dentro do espacinho fiz 3 pontos altos. Então, ficou aqui um ponto alto com um picôzinho e mais 3 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, vim no próximo espacinho, fiz novamente aqui. Aí, eu fiz 5 correntinhas, prendi no terceiro fazendo picôzinho e fiz mais 2 pontos baixos, 2 pontos altos. Então, aqui no lequinho, eu fiz o ponto, as correntinhas com o picô e 3 pontos altos. Nos espacinhos, eu fiz aqui as correntinhas, o ponto alto com o picô e 2 pontos altos, um a menos aqui do que a pontinha aqui do biquinho. E assim eu fiz a volta toda fazendo o ponto tombadinho com o picôzinho. E o meu centro de mesa ficou com o total de, contando aqui com o verdinho, porque aqui já seria o verde, né, se for fazer
com a outra florzinha aqui já seria o verde. Então, contando o verde, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas aqui no meu trabalho. E ficou medindo 1 metro, ele ficou com 1 metro certinho de comprimento e 50 centímetros de largura. E ficou pesando 363 gramas. Então, esse é o meu primeiro centro de mesa aqui da minha produção. E esse é o meu segundo centro de mesa, que eu já fiz aqui a florzinha rasteira, usando esse multicolor. Fiz aqui a florzinha rasteira. Fiz aqui o square, o quadradinho, usando esse verde, que é um verde do Barbante Lima. Ele é um verde que tem o marrom, o cru e o verde. E fiz aqui usando o bege, que é um bege da Apollo, da marca Apollo, o fio número 6. Esse aqui eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras a base, para depois fazer a união. Então, eu fiz aqui a base dele com 2 florzinhas, foi 2 motivos aqui no modelo folha, onde eu fiz 6 carreiras para depois fazer a união. Eu sempre faço com 5 carreiras aqui, mas esse eu fiz com 6 e fiz a união. Aqui eu passei a volta toda com o bege, com o barbante bege, onde ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Peguei aqui um barbante rosa, fio número 6 também, não sei a marca, como era uma sobrinha, não sei a marca. E fiz a volta toda usando a cor rosa. Peguei esse barbante peludinho, que deu um lindo detalhe aqui na minha peça, e fiz a volta toda também usando o barbante peludinho. Fiz aqui de novo mais uma volta no rosa e fiz aqui mais 2 carreiras aqui usando o bege. Fiz a penúltima carreira com o ponto leque aqui na pontinha e depois broquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas em cada espacinho. E aqui nesse detalhe aqui, onde são pontos altos fechados, eu também fiz em cima de cada broquinho de pontos fechados aqui, eu fiz 3 broquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E a penúltima carreira eu fiz em ponto leque. Aqui na pontinha aqui do motivo eu fiz leque sobre leque. No espacinho eu fiz uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e no próximo espacinho mais um leque. E fiz a volta toda assim. E na última carreira, para dar esse acabamento que teve um lindo resultado, eu fiz pontos baixos. Em cada ponto alto, um ponto baixo. Dentro aqui do lequinho, eu fiz 3 pontos baixos. Não fiz o picozinho, fiz 3 correntinhas e voltei no mesmo espaço fazendo ponto baixo de novo. Ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui na correntinha eu fiz um ponto baixo. Aqui eu fiz um ponto alto duplo, peguei lá na carreira de baixo, também na cor rosa, fiz o ponto alto duplo e voltei fazendo de novo ponto baixo sobre ponto alto. Dentro do espacinho eu fiz aqui 2 pontos baixos, aqui nesse bico aqui. Para fazer o bico aqui do caminho, eu fiz 3 pontos altos, 3 pontos baixos, 3 correntinhas e 3 pontos baixos. Nos outros lequinhos, eu fiz 2 pontos baixos dentro aqui da correntinha. Então, foi ponto baixo sobre ponto alto, 2 pontos baixos, 3 correntinhas e 2 pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto alto, no espacinho da correntinha, um ponto baixo, e o ponto alto duplo pegando na carreira de baixo, na carreira rosa. E assim foi
o acabamento aqui da minha peça. E nessa parte aqui, onde vai fazendo a diminuição aqui dos bloquinhos para montar aqui o trabalho, para ele não ficar assim, vai diminuindo. Aqui eu fiz o leque, na primeira carreira eu fiz o leque, um ponto alto no espacinho, sem dar nenhuma volta, pulei aqui os 2 bloquinhos e fiz um ponto alto no próximo espacinho. Com uma correntinha voltei fazendo os leques. E quando eu fiz aqui o acabamento, eu fiz no leque os pontos baixos sobre os pontos altos. Quando cheguei aqui no espacinho entre o leque e o ponto alto, eu fiz 2 pontos baixos, fiz o ponto alto duplo, peguei lá embaixo na carreira, não peguei no rosa, igual tava pegando aqui, peguei no bege e voltei fazendo o caseado aqui. Pra dar uma diminuída, para não ficar assim, né? Ficar sobrando, para ficar certinho, eu fiz dessa maneira. Então, esse foi o meu segundo centro de mesa, onde eu usei aqui o fio peludinho. E esse ficou medindo 1,6 m de comprimento e também 50 centímetros de largura. E ficou pesando 502 gramas. Aqui eu usei o fio número 6, mas ele era um pouquinho mais grosso do que o barbante cru da outra peça que eu produzi. E esse peludinho aqui também tava um barbante bem mais grosso do que os outros. Esse aqui é da marca Crochética. E ele tava um pouquinho mais grosso que os outros da Trento que eu uso. E agora eu vou trazer o terceiro. E a minha terceira produção já ficou um caminho ou um trilho de mesa, porque eu fiz ele maior. Esse eu fiz com 3 motivos. Usei aqui a flor catavento, que também já é um modelo diferente. Ela tem aqui os pontos altos e correntinhas, e depois aqui a parte da florzinha. Acho que essa é a flor catavento modificada. Fiz aqui então 3 florzinhas, e em cada uma eu usei a pérola número 6. E fiz aqui o quadradinho usando o verde folha da Barroco. Aqui nesse do centro, eu fiz 2 voltas no bege, uma no vermelho e passei esse verde peludinho também, que era uma sobrinha que eu tinha, não dava para fazer os 3, então eu fiz apenas em um aqui. Ainda me sobrou um pouquinho, mas eu não arrisquei em usar porque eu tenho certeza que não daria para os 2 e nem para fazer a volta toda aqui, se eu fosse fazer uma volta, igual eu fiz no rosa. Então, aqui eu fiz 2 carreiras no bege, também um bege fio número 6, o mesmo que eu usei naquele rosa. Aqui fiz uma volta no vermelho e fiz aqui o barbante peludinho e voltei fazendo mais uma aqui no vermelho. Nos outros motivos eu fiz 4 carreiras no bege, uma no vermelho e fiz aqui a união. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e fiz a união de uma base na outra, usando as 3 bases. Depois eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 voltas, 5 voltas de lequinho aqui na ponta e depois bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas. Como eu disse aqui, eu fiz a união com o vermelho, depois eu fiz a volta toda aqui no bege, mais uma no vermelho. Peguei esse verde limão, e fiz também uma volta aqui na minha peça. Voltei e fiz mais uma no vermelho, onde fiz aqui também os pontos fechados aqui desse motivo aqui da peça. E peguei o bege e voltei fazendo mais uma volta, onde aqui foi dividido os bloquinhos. Aqui eu fiz bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, onde aqui nesse motivo eu fiz 2 bloquinhos.
Em cada motivo, 2 broquinhos. Mudando aqui para fazer o bico de acabamento. E o meu bico de acabamento eu fiz igualzinho aquele rosa. Fiz aqui o lequinho, aqui da ponta com 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos, uma correntinha de separação e um ponto baixo no espacinho. Uma correntinha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo no espacinho, uma correntinha e fui fazendo os lequinhos. Quando cheguei aqui, eu fiz um ponto leque aqui onde vai diminuindo para não ficar muito sobrando pontos. Eu fiz um lequinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Fui no próximo espaço e fiz o lequinho de novo com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo e aqui voltei fazendo o lequinho com 3 pontos altos e 2 correntinhas. Até chegar aqui, onde eu fiz novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E fiz o meu acabamento também com o ponto baixo sobre ponto alto, 3 correntinhas e novamente os pontos baixos. Aqui, um ponto alto duplo, pegando lá na carreira na cor vermelha e voltando novamente aqui, um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo sobre cada ponto alto, 2 pontos baixos dentro da correntinha, 3 correntinhas e 2 pontos baixos de novo fazendo aqui. Aqui nesse detalhe onde eu pego de cima até na carreira, aqui na cor vermelha, um ponto alto duplo e aqui novamente os pontos baixos. E assim ficou o acabamento da minha peça. Eu achei bem bonito esse acabamento aqui. Não sei se tem vídeo aula, também faço. Sou acostumada a fazer em suplar, fazer em tapete esse biquinho, então eu não sei se tem vídeo aula. Mas eu fiz assim e achei que teve um lindo resultado. E esse com 3 motivos ficou medindo 1,30 m de comprimento e também 50 centímetros de largura. E ficou pesando 557 gramas. Como eu disse no outro, esse bege aqui tem uma espessura um pouco mais grossa. Então, eu acho que é por isso que ficou um pouco pesado. Então, ficou com 1,30 m de comprimento por 50 centímetros de largura. E foi uma linda combinação usando bege, vermelho e verde. Esse foi o meu terceiro caminho de mesa. Na verdade, foi 2 centros para uma mesa grande e pode ser um caminho ou um trilho para uma mesa pequena. E esse aqui, o terceiro maior para uma mesa de 6 cadeiras ou mais. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, curtir, comentar. E você que já é inscrito e está aqui, muito obrigada pela sua atenção. Eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!